Em Salmos, no capítulo 63, se você puder também, coloque-se em pé para essa leitura. Vamos ler o Salmo 63. Salmo 63, deixe-me chegar lá, e vamos para uma breve meditação nessa noite. Vamos ler do versículo 1 até o 9, Salmos capítulo 63, versículo 1 até o 9, diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então, à sombra das Tuas asas, me regozijarei, e a minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão às profundezas da terra. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor nos fale ao coração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Tema da nossa meditação dessa noite: saciando a alma no deserto. Num dia frio como esse, pensar no deserto é até... mas não se assuste, porque no deserto faz frio, viu? Porque se durante o dia o deserto faz 40, alguns lugares, né, perto de 50 graus Celsius, à noite a temperatura é muito fria mesmo, muito gelada. Então não se engane com relação ao deserto. Mas faço uma pergunta aqui para a nossa meditação: como sobreviver aos desertos da vida, ou na vida? Como sobreviver aos desconfortos? Como sobreviver quando nós perdemos o nosso lugar de segurança? E estendo a pergunta não apenas ao como, mas o que realmente nós precisamos, o que é essencial para sobrevivermos aos desertos. Poucas pessoas procuram o deserto ou passam um tempo no deserto por pura diversão. Existem aqueles programas de sobrevivência que eu gosto de assistir, de gente que vai lá e grava alguns programas num lugar deserto. Mas eles têm algum propósito ali, e tem, claro, sem dúvida alguma, uma equipe por trás. Mas ninguém passa a sua vida, o seu tempo no deserto, simplesmente porque ele acha isso divertido. O deserto é um lugar inóspito, o deserto é um lugar de escassez. E geralmente, quem está enfrentando o deserto ou vivendo no deserto, o está vivendo por uma força maior, ou por um motivo de força maior. Talvez por um acidente, chegou, caiu, ou foi parar no deserto, ou até mesmo porque está fugindo de alguma situação, algum perigo com relação à sua vida. Ou ele vai parar no deserto porque foi forçado, foi levado, conduzido por alguém ao deserto. E em lugares de extrema fome, de sede, como um deserto, é que se percebe que a gente é capaz de abrir mão ou lançar mão de qualquer coisa que for necessária para que as nossas necessidades básicas sejam supridas. Aliás, num momento de escassez, ou em lugares inóspitos como o deserto, é que nós percebemos que precisamos do básico para sobreviver. No deserto, a gente entende que a gente precisa, na verdade, de água e comida. Mas enquanto nós estamos abastecidos de comida, de água, enquanto realmente não aparentamos necessidade desses itens básicos, a gente não liga muito, até que começa a faltar, né? Até que a gente percebe que sem eles não sobreviveremos. E são em momentos assim de desertos na vida
que a nossa necessidade de Deus fica de fato evidente. Só que enquanto tudo vai bem, a gente não percebe que Deus está nos sustentando, é aquele que está nos alimentando, né, nos dando vida, nos abençoando, abrindo portas, suprindo, enfim, tudo aquilo que é necessário. Mas quando a gente perde tudo e não tem para ninguém a quem olhar ou a quem recorrer a não ser a Deus, a gente percebe que de fato Deus é o essencial para atravessarmos a vida, não somente no deserto, mas principalmente durante o deserto. E Davi passou por algumas experiências assim na sua vida. Quando ele escreveu esse salmo, ele estava literalmente em um deserto. Mas não somente o seu corpo estava num lugar deserto, a sua vida atravessava um deserto também. Mas este salmo nos ensina que Davi, em um deserto, em um momento de deserto em sua vida, ele ainda conseguiu ter a sua alma saciada. E nós vamos aprender através deste salmo algumas atitudes de Davi que fizeram com que ele então tivesse a sua alma saciada no deserto, e que servem para nós como parâmetros quando atravessarmos momentos de deserto na vida. Em primeiro lugar, Davi saciou a sua alma se apegando a Deus. No momento de escassez, ele se ligou a Deus, a sua alma estava apegada a Deus. Naquele momento, Davi desejava mesmo era ter uma experiência profunda com Deus. Ele queria mesmo era conhecer mais a Deus do que de fato voltar para um lugar de segurança ou um lugar de conforto. E este deve ser o desejo genuíno de um crente genuíno, de conhecer e prosseguir em conhecer o seu Deus, de ter experiências à base da palavra de Deus com este Deus que de fato é vivo. E no versículo 8 ele disse: a minha alma te segue de perto. Algumas traduções dizem: a minha alma está apegada a ti, está ligada a ti. Então, no momento de deserto, Davi se apegou a Deus, e a sua alma, que é o centro das emoções, da vontade, da inteligência, estava então de fato ligada ao seu Deus, que é o nosso Deus. Então não sobrou a segurança de um palácio, não havia para Davi o amparo de uma família, mas Deus continuava sendo o seu Deus, e era o alvo de sua busca, porque ele percebeu que o essencial, de fato, não era o palácio, não era a segurança da sua casa, ou o conforto da sua família. Davi percebeu que o essencial realmente era Deus. E nos momentos de sequidão, a nossa alma brama, brada, clama por Deus. É como o nosso corpo. A gente às vezes não percebe que está com fome até que o nosso corpo reclama. Para ser mais exato, o estômago reclama. E aí, eu estou com fome. E aí a gente vai lá e procura alguma coisa para comer quando dá. Agora, da mesma forma é a alma. Quando a gente está em um momento de sequidão na vida, a nossa alma clama por Deus, porque de fato é a presença do próprio Deus que nos alimenta e que nos sustenta. Um salmista escreveu no Salmos 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele disse, né, assim como a corça brama pelas correntes das águas, como ele deseja as águas, a minha alma tem sede de Deus. Então, se você quer atravessar aos desertos, tendo a sua alma saciada, se apegue a Deus, busque a Deus. Embora Deus esteja sempre presente, nós nem sempre nos damos conta da sua presença, nem sempre nós interagimos com Ele, até que a gente abra mão de tudo e perceba que sim, Deus está presente e se manifesta, mostra, né, a sua glória e o seu cuidado.
Davi também saciou a sua alma louvando a Deus em um momento de deserto. Geralmente geralmente as pessoas reclamariam quando estão atravessando ou estiverem atravessando um momento de deserto. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não se lembra de mim? Mas Davi não fez dessa forma. Davi louvou a Deus. Veja só comigo, no versículo 3, quando ele disse assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Então Davi, no momento de deserto, saciou a sua alma louvando a Deus. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem. Mas e quando as coisas não vão tão bem? Quando as portas se fecham, quando os planos são frustrados, como nós reagimos? Como nós falamos, inclusive, a respeito de Deus? E será que nós continuamos confiando no caráter de Deus? Porque Davi, ele não duvidou da benignidade ou da graça de Deus, como algumas traduções diz aí, né? A tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvarão. Porque a vida é boa, viver é bom, mas a vida é instável, tem seus altos e baixos. Porém, a benignidade de Deus não. Deus não é instável. Então Deus não é que nem aquele chefe, sabe, não sei se você já passou por isso, em algum momento no trabalho, mas, sabe, quando você tem que conversar com um chefe, e aí antes de você conversar com o chefe, você pergunta assim para a secretária, ou com alguém que conversou com ele antes, como é que está o chefe? Aí alguém fala assim, não, é melhor ir lá, não vai hoje lá não, porque ele está meio estressado, vai depois do almoço e tal. Mas Deus não é assim. Porque Deus não tem problema de personalidade, Deus não tem instabilidade com relação ao seu caráter. E Davi sabia disso, sabia que poderia louvar a Deus por sua benignidade. E benignidade significa que tudo quanto Deus faz, Ele faz pensando no bem. Mesmo que em alguns momentos Ele mesmo nos conduza ao deserto. Há desertos que são acidentes, há desertos que fazem parte da vida, mas há desertos que Deus nos conduz até eles, para que ali possamos ouvir a sua voz e Ele nos fale ao coração. Mas ainda há uma outra forma em que Davi encontrou para atravessar esse deserto, saciando a sua alma, que foi esperando em Deus. Davi tinha a esperança de que aquele momento seria passageiro, porque ao ler os demais versículos, nós vamos ver que Davi fala a respeito do futuro. Os meus lábios te louvarão. Quando, por exemplo, no versículo 6 ele diz, me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, e então à sombra das tuas asas me regozijarei. Ele fala também no versículo 8 que nós lemos, a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Mas ele também fala daqueles inimigos que o procuravam para o destruir. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. E continua, né, a passagem falando. Então Davi sabia que o deserto era transitório, era passageiro. E essa é a nossa esperança. Porque por mais difícil que a vida possa ser e instável, nós não esperamos em Cristo apenas nessa vida. Foi o que Paulo falou. Se nós esperássemos em Cristo apenas nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas nós temos a garantia de que, de fato, quem está em Cristo e quem tem Cristo tem um futuro garantido. Então não importa quais sejam os desertos que nós temos enfrentado ou enfrentaremos, nós já sabemos o fim, nós já sabemos que a vitória está garantida pelo Senhor Jesus. Então não perca a esperança. E eu termino lembrando um versículo do Salmo 42, versículo 11, que o salmista escreveu dizendo assim, porque estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Não, ele falou de esperança. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus, Deus é tudo que nós precisamos. Deus é quem de fato nos sustenta e sacia a nossa alma.
Não sei se você está vivendo um tempo de escassez na sua vida ou se enfrentará. Mas em todo o tempo, lembre-se que Deus está presente. Não somente nos acompanhando, mas cuidando de nós. E sendo tudo aquilo que de fato nós precisamos. E lembre-se, o deserto não é para sempre. Nós temos futuro garantido naquele que por nós morreu e nos deu vitória através do seu sacrifício na cruz. E por isso nós louvamos o seu nome e agradecemos por isso. Então vamos louvar o Senhor.